Olá, tudo bem? Shalom para você. Hoje eu quero compartilhar com você aqui um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 até 43. Esse texto, ele fala duas situações aqui, da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo. Eu gostaria de compartilhar esse texto, porque semana agora estamos entrando no último dia do ano, né? Praticamente, os últimos dias, vamos entrar no ano novo de 2026. E às vezes nós precisamos parar na nossa vida para fazer um balanço das nossas atitudes. E como as empresas eles colocam lá na sua fachada, né? Fechado para balanço, às vezes nós precisamos parar e refletir nas coisas da vida, o que nós fizemos. Porque a vida, ela é bem curta, né? E ela precisa ser bem vivida. Então, nesse texto, fala sobre isso. E também é um testemunho. Há 4 anos atrás, quando estávamos naquela situação da pandemia aqui no Brasil, com pessoas, infelizmente, né, morrendo e o Brasil e todo mundo passando por aquelas situações tão complicadas, logo em seguida, no ano 21, eu e minha esposa contraímos a Covid, e como era assim no princípio, né, dessa situação, a gente ficou todo enclausulado, fizemos de tudo para não pegar doença, e aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, a gente fazia assim, os cultos lá na rua, com máscara, as pessoas dentro do carro, então tudo era uma coisa para evitar nessa situação. Mas, por mais que tentamos evitar, acabamos contraindo esse vírus e acabamos ficando doentes. Eu e minha esposa não sabíamos que estávamos assim. Eu, na verdade, não sabia que estava com Covid, porque eu não tive nenhum sintoma assim de Covid, né? A única coisa que me atacou, eu tinha muita ânsia de vômito e nessa situação, um mal-estar. Eu achei que eu tinha comido alguma coisa, aquela coisa. Fui ao hospital 2 vezes, na verdade, não é? E 2 vezes eu fui ao hospital. E eles me deram soro e mandaram eu para casa, mas não fizeram nenhum teste de Covid. Mas eu estava já com Covid. Então, acabei ainda fazendo uma viagem com a minha família, minha esposa, meu cunhado, minha irmã. Nós fomos até Mato Grosso e a minha cunhada, nós fomos levar a minha cunhada para fazer ela ficar numa clínica de recuperação ali, em Aparecida do Taboado. E a gente foi, né, no caminho, nós fomos juntos. Eu até, assim, como eu estava ainda com aquela situação de enjoo e tudo mais, acabei ficando mais evitando, usando máscara dentro do carro. E nós caminhamos nessa situação. E fomos e voltamos, e nenhum deles, da minha família, acabou contraindo o Covid. Graças a Deus. Mas, na volta, eu fiquei bem ruim, e eu voltei no hospital, e aí acabei fazendo esse teste, e aí deu Covid. Mas minha esposa logo também contraiu a Covid. E nós ficamos ali em casa isolado, né? Numa situação mais difícil, isolamento em casa. Os dois, e só que a situação foi piorando. A minha mulher, ela tinha asma, só que ela não sabia que tinha asma, sempre teve um problema de deficiência respiratória, mas ia no médico e nunca constatou uma asma. Resumindo a história, acabei ficando muito ruim também. A Covid tomou 50% do meu pulmão, mas pela graça de Deus eu não acabei sendo internado. Mas a minha esposa foi internada e logo em seguida ela acabou passando por um processo de infecção pulmonar e foi entubada, e acabou dessa intubação, acabou tendo várias consequências, porque uma delas foi que ela quando ela entrou no hospital, ela entrou no braço, que ela tinha
alergia de iodo, mas ela passou lá por um procedimento onde tinha essa iodo e ela acabou tendo uma parada cardíaca, 2 respiratórias. E 33 dias internada, entubada, nessa fase mais difícil. Nosso aniversário de casamento, né? Ela estava no hospital. E quando eu fui vê-la, na primeira vez tive que vestir aquelas roupas, né, indumentária para poder entrar. Mas nesse período houve um problema sério. Minha filha, ela acabou tendo um tipo de um aneurisma no cérebro, uma veia acabou se rompendo de tanto nervoso. Então logo que minha esposa sai do hospital, com toda a deficiência que ela estava, eu tendo que carregar no colo, dar banho, aquela coisa toda, e minha filha internada. Então, mas nesse período de 30 e poucos dias, 33 dias, eu li esse texto que está em Marcos, e a história de um pai, e eu queria que você pudesse colocar na sua mente esse texto, e não tenha medo. Foi o que carregou durante aqueles 33 dias, Deus falando comigo, não tenha medo. Então no ano de 2026 você vai ter muito desafio, você vai ter coisas difíceis pela frente, trabalho, doença, a gente não quer nada disso para ninguém, né? Mas desemprego, às vezes problema com relacionamento, e às vezes nós acabamos sucumbindo no medo, e o medo tira-nos a coragem, né? Por isso que Deus disse para Josué, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, né? Marche, vai à frente, que você já conquistou essa terra. Então nós precisamos vencer o medo, e quando a gente não vence o medo nos traz as crises de depressão, de angústia, o medo nos traz os estresses e muitas vezes as síndromes de pânico e tudo mais, né? E eu lendo esse texto então, Jairo, ele sai da casa dele porque a sua filha está doente, está muito mal, não é? E ele vai atrás de Jesus. E ao caminho, quando Jairo está indo atrás de Jesus, ele encontra Jesus e ele diz, né, mestre, olha, você precisa, eu quero que você vá até minha casa. E Jesus então se dispõe à disposição, né, para visitá-lo, ir lá orar pela filha e curar a menina. Enquanto ele vai caminhando, uma mulher de um fluxo de sangue que já atormentava ela há muitos anos, e ela tinha essa decorrência talvez de uma doença, né, no útero, e ela então, naquela época, ela não podia se aproximar de ninguém, porque ela era considerada imunda pela questão de limpeza sacerdotal, limpeza lá das ideias judaicas, né, que tem no Velho Testamento, e ela então tinha que se limpar, tomar banho. Então ela, chegando próximo de Jesus, não é? Ela só consegue, no meio da multidão, colocar a mão assim, não em Jesus em si, mas numa corda que eles usavam, tipo, do lado, e ela então coloca a mão ali naquela cordinha, e Jesus diz, de mim saiu virtude. E ela então é curada ali, ela não coloca a mão em Jesus para não contaminar Jesus. E ali no meio daquela multidão, Jesus pergunta, alguém me tocou? Aí os discípulos até ficam assim, mas quem tocou em Jesus? Tem tanta gente aqui, Jesus. Mas Jesus sabia exatamente que pela fé alguém havia tocado. Eu lendo esse texto, ele me surpreendeu, não é? E eu comecei a pensar muito nisso. Com a minha mulher, todos os dias as notícias, mais ou menos meio-dia, na hora do almoço, meio-dia e meio, o telefone tocava e nós tínhamos que atender aquele telefone, e era assim, massacrante. Então, olha, Dona Berenice piorou, Dona Berenice teve uma parada respiratória, Dona Berenice está com uma infecção gravíssima no pulmão. Então o quadro era negativo, e para nós, assim, a ideia era que a mãe da família, né? Meu filho estava próximo já do casamento, e ele não ia ver, nem a mãe ia ver o casamento. Então tudo aquilo nos causou tanto medo, que a minha filha acabou ficando
doente também. Então aquele medo contaminou, né, todos nós, e nós vamos perder alguém querido. E mais ainda, imagine, todo dia você ligava a televisão, morreu fulano, morreu ciclano, morreu tanto, e vinha lá para dar as notícias das mortes, né, e as coisas iam mais tomando conta do nosso coração. Mas quando eu li esse texto, ele tomou uma forma viva na minha vida, e eu falei, não tenha medo. Aí eu comecei, Deus, eu não quero ter medo, eu quero estar confiante no Senhor. E eu comecei a ler esse texto, eu li 1, 2, 3, 5, eu li, na verdade, eu marquei 110 vezes esse texto, que eu lia 2, 3 vezes por dia. Mas no caminho, quando Jesus se consegue desvencilhar daquela multidão, alguém diz correndo, chega para Jairo e diz assim, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Bom, isso foi um choque, né, para Jairo, porque Jairo tinha em Jesus a esperança, a última esperança. E nós, naquela situação que estávamos vivendo também, nós tínhamos em Jesus a última esperança. E eu quero dizer para você que mesmo com o seu medo, com as suas dificuldades, que o ano de 2026 você possa ter a sua última esperança em Jesus Cristo, porque é isso que basta, não é? E então Jesus disse para Jairo, olha, fica tranquilo, chamou lá João, Pedro e Tiago e só chamou esses e foi até a casa de Jairo, e quando chegando lá disse, não tenha medo. Mas quando Jesus chega ali, as pessoas estão chorando, né? E Jesus então entra na casa e ele disse assim, olha, ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas então zombaram de Jesus, deram risada. Então assim, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade muito grande, é mais fácil a gente abandonar a fé e não crer que as coisas possam acontecer do que você crer. E Jesus, então, ele traz as pessoas novamente e diz assim, olha, vocês precisam crer. E Jesus, então, chega para a menina e diz, né, Tabita, cume, menina, né, levante. Aquela menina se levanta e ela é curada, então, aquela dor, aquela dificuldade vira num troféu, vira numa situação de bênção. Os pais devem ter abraçado, chorado muito. E eu então, nessa situação toda, lendo esse texto, eu disse para Deus, né? Olha, Deus, eu não quero ter medo, eu quero confiar. Se o Senhor é o dono da vida, o Senhor pôde restaurar essa menina, o Senhor poderia fazer isso com a minha mulher. Então tomou no meu coração a palavra de Deus, entrou de uma forma tão profunda e tomou posse de uma forma que eu li tantas vezes aquilo, e aquilo foi criando em mim uma expectativa, o medo desapareceu e houve não uma falsa ilusão, né? Porque Deus é dono de todas as coisas, mas houve em mim e houve no meu coração uma esperança que saiu fora todo o medo. Eu pude confiar em Deus e saber que Deus poderia fazer a cura ou não, mas de uma forma geral eu estava crendo. Graças a Deus, né, Deus deu vida para minha esposa. Estamos aí com esses 4 anos, né, com a família crescente. Temos 2 netos, agora meninos, uma menina. Então Deus nos deu essa esperança, nos tirou o medo e nos deu uma condição nova. Então mesmo você que esteja aí, como aquela mulher de fluxo de sangue, né, 12 anos, aquela situação complexa, sem dinheiro, porque havia gasto todo o seu dinheiro em tantos médicos, Jesus ainda era e foi a sua única esperança. E aquele homem, naquela situação mais dramática, que perdeu, não é, a sua filha, Jesus foi a sua esperança. Então eu quero dizer para você que, como Deus fez um milagre na minha vida e outros muitos, Ele pode fazer na sua vida também no ano de 2026. E a palavra que eu quero dizer para você, não tenha medo,
tenha esperança que Jesus vai cuidar e fazer todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Shalom para você, ótimo ano, que Deus te dê muita esperança, muita bênção. Fica aqui a minha gratidão por você estar nos acompanhando. Se você ainda não fez, clique aí no sininho, né? Deus te abençoe. Feliz 2026.